Na Band News FM. Aí vem Denilson. Denilson neles. Oferecimento Iveco Daily. Surpreenda-se com o novo Iveco Daily. Acesse ivecodaily.com.br e saiba mais. E Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Segunda-feira ele já está aqui. É divertido ter Denilson aqui sempre neste horário. Após um fim de semana também de rodadas, né? Semana que tá só começando, a gente faz um balanço do que rolou, o que vem por aí, os detalhes dos bastidores. Esse homem tem muita informação. E aí, Denilson? Boa tarde. Tudo bem? Bem, você? De volta, tava de férias, né? Tava de férias, Curtiu? voltando hoje. Ah, deu pra descansar um pouquinho. Bom retorno. Valeu. Bom, muita coisa acontecendo da última semana pra cá. Começar falando de uma resenha que aconteceu com o Diniz e com o Tietê, só para fazer uma retrospectiva rapidinho. Diniz, quando então treinador do São Paulo, teve um episódio que viralizou nas redes sociais, enfim, no meio de comunicação. O Diniz dando uma bronca no Tietê, chamando ele de mala, de perninha. Bom, e outras coisas que eu não posso falar aqui na rádio, mas repercutiu muito mal naquele momento internamente. Não só com diretoria, enfim, e principalmente com os protagonistas, né, que são os jogadores. E eu não sei se o Diniz naquela ocasião pediu desculpa pro Tietê, eu acredito que sim, mas acho que o Tietê não aceitou muito bem o pedido de desculpas. Enfim, o tempo passou, o Diniz saiu do São Paulo, o Tietê também foi emprestado pro Atlético Mineiro e ontem eles se enfrentaram com vitória do Santos com propriedade, a gente tem que ressaltar isso, 2-0, jogando muito bem o Santos, jogando muito bem na Vila Belmiro. E termina o jogo aí uma imagem curiosa que a gente está mostrando agora aí no YouTube da rádio, que é o Diniz trocando uma ideia com o Tietê. A princípio do começo da conversa, parecia só um cumprimento normal depois de jogo e tal, aquele abraço natural, mas parece que o Diniz estava com algo guardado. E aí ele se abriu. Não sei se a gente tem a sonora. Tá aqui, tem a sonora, aqui. Débora? Vamos ouvir. Na imagem parece que ele tá meio se justificando, né? Coloca a mão aqui no peito e tal. Vamos ouvir. Vamos lá. O desejo que eu tenho é que repercutissem pelo menos metade daquilo que repercutiu naquela ocasião. A sociedade do espetáculo, que é só coisa ruim. Então hoje é uma imagem bonita, porque a minha relação com ele é bonita mesmo. A minha relação com o Tietê é muito mais do que aquele deslize que aconteceu. Muito mais. É uma história, se vocês procurarem saber, vocês vão ver que dá para fazer matéria para caramba, para você ler um livro dessa relação. Então é ela que fica para mim, que é a que fica para ele. Desde aquele tempo eu não falei nada e hoje foi uma coisa espontânea, extremamente espontânea. E o que eu posso falar é isso, que a minha relação com ele ela é muito mais, imensamente mais daquilo que quiseram recortar e vender como se fosse toda uma parte muito pequena do real. Interessante, né, essa sonora, porque, assim, muitas vezes, quem acompanha futebol há muito tempo, hoje, já de um tempo pra cá, tem aquela questão da leitura labial, né, depois do jogo, e aí, normalmente, gera uma polêmica, dependendo do assunto que o jogador ou o presidente, enfim, os envolvidos falam ali depois do jogo. E o que mais me chamou a atenção, que ali, por isso que eu falei antes da gente mostrar a imagem e o áudio do Diniz, que parece, a sensação que eu fiquei de que saiu do coração do Diniz, porque ele não coloca a mão na boca, por exemplo, que se fosse algo pra, enfim, escondido e tal, ele colocaria ali, fazia o gesto de colocar a mão na boca pra ninguém ouvir, fazer a leitura labial, e eles ficaram ali pelo menos uns 10 minutos conversando, e o Tietê como ouvinte. O Tietê só ouvindo, e o Diniz verbalizando tudo que ele tinha provavelmente no coração, e ali eu acho que foi um pedido de desculpas do coração. Sincero. Porque a atitude do Tietê, eu acho que agora é de alívio. De falar, poxa, legal. E quando ele fala da história do Diniz com o Tietê, realmente é uma história muito longa. O Diniz sempre confiou no Tietê desde a época do Audax. Tietê fora do país, o Diniz vem pro São Paulo, pede a contratação do Tietê. Então eles têm realmente um relacionamento muito tranquilo e eu acho bacana falar. Eu achei bacana a gente comentar sobre isso, porque aí é um lado humano do treinador. Mostrar também que o Diniz é humano, que o Diniz erra e que ele tem a humildade de pedir perdão.
de pedir desculpa, que eu acho que é uma lição que nós brasileiros, todos nós temos que fazer esse exercício, né, do perdão e de perdoar. Então eu queria parabenizar o Diniz por essa atitude e provavelmente o Tietê também, que quando eu for lá falar com ele eu vou perguntar qual foi a resenha, mas eu tenho certeza que foi essa. Aliás, essa é a dúvida que tá rolando na internet, né? Assim, o que será que rolou? O que ele falou e tal? Lavaram roupa suja, né? Débora, ele faz um gesto de diminutivo, assim, de pequenininho, então a sensação que falou, tudo que aconteceu, o que aconteceu foi muito pequeno, pela história que a gente tem junto, então para deixar isso para lá. E tem uma outra situação que eu gostaria também de comentar e que eu acho pertinente, é que é a questão do relacionamento Gagliotti com o Abel Ferreira, que é o treinador do Palmeiras. Na semana passada eu terminei aqui a minha coluna falando justamente sobre esse relacionamento e gostaria de começar essa semana também deixando a minha opinião, porque o futebol é tão dinâmico, as coisas acontecem tão rápido e mudança de opiniões, de pensamentos, de colocações, enfim, todo mundo trabalha dessa forma no futebol. Na semana passada, só para fazer um resumo rápido, o Abel pediu contratação, eu preciso de contratações, já tinha falado com o Gagliotti e tal, mas aquela conversa tinha sido uma conversa interna, e quando o Abel vem a público e solta essa conversa que eles tiveram internamente, incomodou demais o Gagliotti, porque logo no dia seguinte o Gagliotti veio e se posicionou, que eu achei muito legal a atitude do presidente em falar que uma conversa interna jamais poderia ter sido colocada em público. Isso traz um desconforto internamente, não só no relacionamento do presidente com o treinador, mas também do treinador com os jogadores. E pós o jogo contra o Bahia, que o Palmeiras conseguiu a vitória por 3-2 já na reta final, um jogo muito bom por sinal das duas equipes, o Abel vai para a coletiva e valoriza o elenco do Palmeiras, dizendo que colocou na cabeça dos jogadores que precisam ser campeões brasileiros e tudo mais. Então, para encerrar, minha análise em relação a essa opinião do Abel Ferreira na semana passada ele desvalorizou o elenco dele quando ele pede contratação. Eu, pensando com a cabeça de jogador, eu pensaria, caramba, o cara não confia na gente. Desmotiva, né? O treinador não confia na gente, né? Tá pedindo contratações publicamente e tudo mais, então, não é legal. E aí, quando ele vem e fala que coloquei na cabeça dos treinadores, dos jogadores para ser campeão brasileiro e tudo mais, automaticamente ele tá valorizando. E aí eles fizeram não a imagem do jogo, que é eles reunidos no meio do campo depois do jogo, mas tem uma imagem do Gagliotti abraçando o Abel Ferreira no treinamento. E aí eu lembrei de uma passagem minha, enfim, de várias passagens minhas como jogador, que normalmente quando tinha algum problema desse grau dentro do vestiário, a gente se reunia no campo, justamente para a imprensa fazer imagem do treinador abraçando, ou daquele jogador que brigou com o outro abraçadinho e tudo mais, para mostrar para a imprensa e para o torcedor que está tudo bem. Foi isso que o Gagliotti fez com o Abel com o Gagliotti, e parece que as coisas estão agora tranquilas para o Palmeiras, Débora. Segunda de análise dos técnicos, comportamentos, tudo bem, né? Colocando os pontos aí nos lugares certos. E é isso aí. Bom, você volta amanhã nesse mesmo horário, né? Amanhã nós estamos aí, Débora. Com mais análises. Firme Obrigada, e forte. Denilson. Um abraço, boa tarde. Beijos.